E é assim que a gente começa esse Já. podcast hoje. Nosso convidado ilustre aqui, a gente quase não consegue começar porque uma conversa embala na outra e fica na expectativa aí porque essa conversa hoje vai ser muito incrível. Aqui Legal. nós falamos de missão e reino, como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade, com governo, com autoridade, através dos missionários corporativos. Eu sou Scarlett Porto, CEO da WBM. Está aqui comigo nosso embaixador, João Fiamengue, co-host, Matheus Lima também. E nosso convidado muito especial, veio da Califórnia, um homem de 40 anos aí com sucesso empresarial, com uma vida que vai ser derramada hoje aqui diante da gente, com um testemunho incrível, maravilhoso. Leiro, muito obrigado por Meu você prazer. disponibilizar o seu tempo e o seu coração aqui hoje pra Hum. gente. Obrigado, Leiro. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Já puxei a orelha deles antes. Só E, pra falar, já tinha começado ali, já tá já tinha rodando, começado. então. Então, você sabe que eu puxei. Então, na verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, uma honra estar aqui com vocês. E eu estou num momento bem difícil da minha vida, porque a gente passou pela Páscoa, né? E eu fui para a ilha, quarta-feira a gente foi para a ilha, ficou quinta, sexta, sábado, voltou no domingo. E claro, você recebe no Zap a mensagem de Páscoa e tal, e eu recebi aquelas mensagens, e é o momento que você faz um balanço, né? Você está ali quietinho, pensando. A única coisa que eu tenho para dizer é porque ele vive, né? Ele vive e cuida da gente. Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Perder sua alma, que adianta a gente tentar edificar a nossa casa, né? Se Deus não edificar, em vão o trabalho que edificam, inútil nos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeamos, pão de dores, que é os seus amados. Ele vai acrescentando enquanto dorme, vai dando sabedoria. Então, é, é isso. Eu não tenho muito para falar como empresário, mas tenho Ah, muito se para tem. falar. Coleiro dá vontade de começar do final, né? Dá vontade de só ouvir a parte que é isso, que você, essa sua paixão por Jesus, esse seu amor por aquilo, a gente consegue ver em você gratidão e humildade diante de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Mas vamos voltar lá um pouquinho. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, o Leiro antes de Jesus, né? O empresário Leiro antes de Jesus, o empresário Leiro com Jesus. Abre um pouquinho pra gente conhecer você. Não, eu começo minha vida empresarial, eu me formei em engenharia civil e eu tive uma referência que muitas pessoas hoje não têm. Eu tive um privilégio de ter uma família. Eu tinha um pai presente, uma mãe presente e me formo em engenharia civil e tinha uma namorada e ela ficou grávida e meu pai e eu com os princípios que eu tinha recebido de meus pais, eu decidi, eu não via, tinha duas possibilidades, né? Três, na verdade, não três, né? Para mim só tinham duas. Ele nascer meu filho, eu criar à distância, né? Ou assumir um casamento. E foi aventada a terceira, que é tirar. E eu não estava nos meus princípios pensar em tirar meu filho. E eu decidi assumir um casamento. Mas confesso a vocês que eu tinha uma referência de meus pais, mas não tinha base de um casamento, o que significava em realidade o casamento. E no mundo atual ainda é mais difícil ainda entender o que é o casamento. Mas meu pai era um empresário bem-sucedido, né? Ele tinha uma rede de postos com sócios, ele tinha iniciado uma pequena consultora e tinha lojas de imóveis, né? O pessoal mais antigo se lembra da a Norma Avenida era assim a maior loja de imóveis finos aqui na Bahia. Por muito tempo foi a Suprema, em seguida meu pai, com mais alguns sócios, montou a Norma, 5.000 metros quadrados de área, né, só de imóveis finos ali, para você chegar lá e escolher. E meu pai, quando eu chego para meu pai e digo que vou assumir o casamento e tal,
E ele Você tinha disse, quantos não, anos? hein? Você tinha quantos Eu anos? tinha 25 anos, tinha acabado de me formar. Deixa aqui. Obrigado. E Obrigada, Ju. meu pai disse, filho, eu trabalho para abrir, né, caminhos para meus filhos. Eu não trabalho, é uma visão incrível, né? Então, eu vou abrir um caminho, a gente vai começar. A essa altura, eu estava com um ano de formado, já tinha feito 2 supermercados na Andrade Mendonça, né? O dali do Chiep e o da Boca do Bom Despacho, a gente chamava Boca do Rio, né? Hoje é Chiep, que é mais fino, e o de Bom Despacho. Eu fiz esses 2 supermercados no decorrer de um ano, em 80, comecei em dezembro de 81 e em outubro de 82 eu já estava com 2 supermercados construídos, né? Uau. Muito rápido, assim, um de 3 mil e tantos metros quadrados, outro mais de 7 mil metros quadrados, assim, feito a jato, dormia na ilha, eu ficava até 3 horas da manhã trabalhando. E meu pai via, né, que é minha dedicação. Eu fui convidado pela Andrade Mendonça na época para ser o gerente de contrato. Imagina, não tinha um ano de formado, ser gerente de Eu queria contrato de saber uma... onde estão seus colegas de faculdade nesse momento, entendeu? Enquanto você já estava voando. Eu estava trabalhando, né? Eu tinha muito orgulho do meu pai. Meu pai se chamava Pepe Leiro. Aí todo mundo me apresentava, ele é filho de Pepe Leiro. Aí eu, tudo bem, eu sou filho de Pepe Leiro, muito orgulho pro meu pai, mas meu nome é Carlos, Carlos Leiro. Então eu queria abrir meu espaço, sabe? E nesse ponto, quando acontecer a situação, meu pai vai aos sócios e pede para abrir espaço para mim. Mas os sócios estavam muito naquela de não, a crise. Meu pai era um homem que, para ele, tudo dinheiro era detalhe. Tudo para meu pai era detalhe. Era dinheiro era detalhe. E aí ele sempre via, tinha uma visão muito além. Cabeça de empreendedor mesmo. Eu sou cabeça de peão, meu pai era cabeça de empreendedor. E aí ele chegou para os sócios disseram, não, não dá, não queremos não. Não dá para pagar um salário, um gerente de contrato de uma consultora, começar numa consultorazinha que só estava fazendo 8 apartamentos de quarto e sala, não dava para pensar em me contratar, né? E como ele viu que eles não abriram esse espaço para mim, ele pede para sair. Fizeram um balanço, tinha uma rede de postos, 6 postos, a gente ficou com um posto só. E a consultora, quando fez o balanço, não deixou grande coisa. E o grande volume mesmo estava na empresa de imóveis, porque eu tinha um patrimônio bem considerável e tal. Fizeram a conta e foram indenizar meu pai, acertaram o valor e disseram, tudo bem, mas a gente vai indenizar você desse valor em um ano e meio, com pagamento trimestral, sem correção, sem nada. E foi, isso foi em 82 e a inflação era 80% ao mês, né? Então, Praticamente zerar o dinheiro, né? nada, ele não recebeu nada. Eu me lembro que Recebeu a nada. primeira deu para comprar um carro bom e tal, o resto a gente nem se lembrava mais. E meu pai não precisava fazer aquilo. Meu pai tinha 53 anos de idade. É um menino. Para mim, eu tenho 65 hoje, então meu pai tinha 53 anos de idade. Ele não precisava ter saído da empresa. Pegou o posto, dividindo o posto, pegou um posto de gasolina, já dava, meu filho vai lá tocar a sua vida e vamos tentar montar alguma coisa pequena aqui e tal. E que foi o que nós fizemos, porque com o dinheiro que ele recebeu dessa empresa, não deu para nada, né? E o pior não foi só isso, uma pessoa de 53 anos abre mão também de uma posição. Meu pai era diretor da Nova Avenida, tinha uma sala, era mais ou menos do tamanho dessa, só que era um pouco mais larga, né? Ele sozinho, só dele, né? Ele vai dividir um escritório comigo em Camaçari, num posto Trevo, ali no Polo. Aí literalmente era metade dessa sala. Ela tinha uma maior do que essa e passou a ter uma dividida comigo, metade dessa. E aquilo me impactou demais. E eu quando me casei, né, assumi meu filho. Eu dizia para a minha ex-mulher, que eu separei, né? Eu dizia, pode faltar na minha casa.
mas eu não aceito que meu pai e minha mãe baixem 1 milímetro do padrão de vida deles. É muito bom. Nós vamos sacrificar, mas com essa atitude eu tenho que... E aí eu trabalhava 14, 16 horas por dia, feito um louco, né? Começamos uma construtora, fizemos o primeiro empreendimento, foi um terreno de 240 metros ali, olhando para o Vale das Pedrinhas, 2 quartos, 8 apartamentos de 2 quartos, 100% financiado pelo Baneb. E naquela época que o pessoal... porque diz que a década de 80 foi a década perdida. Foi quando começou a minha empresa em 83. Né? E essa década, eu pessoalmente não achei mais ela. Né? Sempre foi perdida. Mas é na guerra que surgem as oportunidades. Pois né? mas naquela época você tem ideia, para vender esses apartamentos, 2 apartamentos, eu tinha que dar dinheiro para o cara comprar. Então eu tinha que comprar e dar um dinheiro para gerar uma cédula. Está nesse nível. Foi quando eu comecei assim. E pôs gasolina, acordava de manhã cedo, pegava a estrada, ia tocar o posto, quando dava ali depois do almoço, almoçava rápido, descia para tocar o prédio. Né? Eu e meu pai, ele tinha um primo nosso que nos ajudava. E, resumindo, fomos andando e com 6 anos já estava numa condição mais tranquila, já dava para manter o padrão de vida de meu pai sem tanto esforço. E aí fomos para a Espanha, dar uma descansada, né? Meu pai espanhol, minha mãe espanhola, vieram para cá com 4 anos. Você nasceu aqui? Nós nascemos aqui, temos dupla nacionalidade. Aí fomos dar uma descansada. Filho, vamos pegar é outra coisa. Meu pai, depois que virou meu sócio, todo ano passou 4 meses na Espanha. Todo ano, o verão, primavera, verão, era ele e minha mãe na Espanha. Maravilha. No 6º ano, ele disse, filho, agora você vai com a gente. Você vai curtir lá a Espanha com a gente. E assim foi. Eu fui para a Espanha e quando foi um momento de balanço, né? Quando você está trabalhando assim, você nem pensa muito em nada. Né? Até porque eu era uma pessoa incrédula, não acreditava em Deus. E aí eu cheguei lá, olhava para meu pai, para minha mãe, uma gratidão, né? Fazer isso por mim. É muito grato, meu pai e minha mãe, olhar para meus filhos, nessa altura com 6 anos, 3 filhos. Nasceu o Marcos, a Camila e a Flávia, né? E aí eu olhar para meus filhos, só alegria, né? Mas eu tinha já dificuldade de relacionamento com a minha primeira esposa e não que eu não tenha com a segunda, mas acho que a culpa é minha. Mas eu já estava com dificuldades bem sérias com minha esposa e meu pai, como sempre, me chamou no canto, filho, você está aí discutindo, e essa eu já discuti um pouco com minha mãe também. Aí pega ela, vai para Madrid, pega o carro aí, vai dar uma passeada, e deixa que eu fico com meus netos aqui. Aí eu fico lá com os netos, eu passei 10 dias lá, aí voltei pior do que estava, entendeu? Então a coisa era muito séria e aquilo me deixou bem impactado. Eu atribuí aqueles problemas que eu estava vivendo muito mais a circunstância do trabalho, com muita coisa, e eu era muitas vezes intolerante, né, a maioria delas, mas ela também não era muito fácil, e eu fiquei mal, porque naquele momento eu não estava nada intolerante, eu estava querendo acertar os pontos e tal, e voltei muito mal. Aí sim eu entrei num processo depressivo, a essa altura, por conta de trabalhar muito. Não sei se já aconteceu com vocês, você está com muita coisa na cabeça simultaneamente. Você deita para descansar, mas a cabeça não quer deitar, ela não quer dormir, ela fica... Eu já cansei, cheguei a levar 3 noites e 3 dias acordado, à base de... Eu fui resolver o meu problema de sono com Dormonide, né? Eu tomava Dormonide, meia hora eu apagava, tinha que tomar já deitado. Então eu estava administrando meu casamento, meu sono à base de remédio para dormir. E a essa altura já começava a ter hipoglicemia, né? Baixa, que é tão perigoso quanto a diabetes, né? Que é muito açúcar no sangue, eu estava com pouca. E nesse ambiente, quando eu volto da Espanha, eu volto, poxa, e agora? Tenho que tomar alguma atitude, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comprei uma chácara para levar os meninos para andar de cavalo e tal. Já afastei um pouco, a gente passava o final de semana em Piatã, meu pai tinha uma casa, aquela casa, a gente ficava todo mundo lá, era molequeira, juntava 7 primos, era bem gostoso. Mas ela já não estava satisfeita, já
criava muita atrito. Eu tentei durante um ano mais estar com ela e decidi sair de casa, não porque eu tinha um projeto de vida. Na verdade, eu decidi sair de casa porque eu estava sendo um péssimo exemplo para meus filhos. Um péssimo exemplo, porque a essa altura, quando eu discutia com ela, já entrava meu filho: pai, não briga com minha mãe, mãe, não briga com meu pai. E aquilo me arrasava, né? E eu saí por estar sendo um péssimo exemplo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Aquele homem que não acreditava em Deus, de repente, estava lendo um bocado de livros sobre religiosidade, sobre doutrina, sobre sede. O que aparecia para mim, eu queria pessoas que se dispunham a explicar o sentido da vida, eu lia. Né? Eu gostava muito de ler, eu lia uma média de 3 livros por mês sobre... Então, assim, nesse período, até então, você, com muita capacidade, né? Você viu as oportunidades, você já nasceu num ambiente de empreendedorismo, né? Com o exemplo do seu pai ali, e você foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. Então, você conseguiu conquistar, né? A ponto de passear, de manter o seu pai e dentro da sua família. Mas você não tinha interesse por Deus. Até então, pelo que eu entendi, você não tinha nenhum interesse por Deus até que chegou uma... Eu não acreditava em Deus. Minha mãe, a maior preocupação que minha mãe tinha era comigo, porque eu não gostava. Ela levava, às vezes, queria levar formação espanhola, católica, né? Queria me levar para a igreja, eu não queria saber de igreja. O ateu acho que era melhor do que eu, porque o ateu pelo menos pensou: Deus existe, Deus não existe. Eu sequer tinha tempo para pensar nisso. Eu, por mim mesmo, eu me bastava. Era totalmente autossuficiente. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer com o homem, é acreditar que por si só se basta. E aí eu volto, né, em depressão, continua, a doutora não resolveu, decidi sair de casa, me afastei de meus filhos, é como se tivesse arrancado um pedaço de mim. A gente está falando aí em 89. E aí, em 90, nesse ambiente, porque na minha vida empresarial até então, era assim: é o plano cruzado, é o plano cruz credo, é o plano não sei o quê, era plano todo dia, era reuniões com os advogados, porque mudava a moeda, não pode usar esse indexador, agora usa outro. Vocês não viveram muito esse ambiente, mas eu vivi, sou um sobrevivente, né? 40 anos de empresa, é um sobrevivente. Então, eu vem o plano real, plano Collor, né, em que literalmente pegam todo o dinheiro das pessoas. O que tinha de poupança foi retido, né, no sentido de estabilizar a moeda. E não estabilizou nada. E meu pai, naquele momento, meu pai ficou bem assustado com o que aconteceu. Meu pai, a essa altura, 59 anos, 58. Meu pai não entendia como é que pode, né? Eu estou aqui com dinheiro e vem o banco e pega. Você, seu pai tinha muito dinheiro aplicado. Não, meu pai não acreditava em dinheiro aplicado. Meu pai acreditava em produção. Você está produzindo, né? O dinheiro já aparecerá para ele. Dinheiro era detalhe, como eu falei para vocês. Mas muitos amigos de meu pai tinham vendido empresas e colocado no overnight. Né? Pessoas assim, rede de supermercado. Ela vendeu, fez o dinheiro e aplicou no banco. E todo esse dinheiro foi preso. E meu pai começou a se deprimir. Meu pai tinha uma tendência a se deprimir. E ele começou a ficar deprimido, preocupado com os amigos. Os amigos dele, como é que vai viver? Ele falava muito de Parada, que tinha um supermercado chamado Paradela. Como é que vai viver meu amigo Parada? Como é que ele vai viver? Que situação é essa? Isso não existe. Então, não caiu muito na cabeça do meu pai aquela situação. E no final do ano de 90, eu não posso atrelar, mas com certeza meu pai teve uma enfermidade chamada imunodepressiva, né? Ele já tinha tendência à depressão, aquilo agravou e ele começa no final de 90 a apresentar uma febrezinha todo final de tarde, coisa estranha, e começa a pesquisar e chegou ao ponto de ele ter uma aplasia medular no final de 90, indo a zero os glóbulos brancos, sem defesa nenhuma. Aí, graças a Deus levantou muita gente, né? Hoje eu sei que foi Deus para ajudar e conseguiram tirar você imagina, zero de glóbulos brancos. E estabilizaram ele, mas não tinha solução.
Aí não tem solução, qual é o melhor hospital do Brasil nessa área? É o Einstein. Eu fui lá para o Einstein, eu vi os maiores especialistas, né? E não me conformei, porque decidiram aplicar uma quimioterapia, meu pai, que eu já, a essa altura, já era um estudioso da matéria, né? Eu discutia qualquer hemograma, qualquer médico, doutor, me chamava de doutor como médico, né? Eu discutia e lutando pela saúde do meu pai. Todo dia de manhã, a primeira coisa que eu fazia, tem que medir sangue do meu pai. Hoje eu saía para medir sangue do meu pai e voltava. E, e não me conformei com o diagnóstico do Einstein, achei fraco. E qual é o melhor hospital do mundo na área de hematológica? É o Memorial Hospital em Nova York. Peguei o avião, peguei meu pai, vamos embora. Chegou lá, meu pai entra num processo de... Entrou em infecção, começou a... Aí tivemos que internar, ficou 10 dias lá. O hospital vasculhou meu pai de cima até embaixo. E ficaram muito esperançosos porque apareceu, porque ele produzia pouco sangue na medula. Aí isso acontece, não é que você produza pouco sangue, normalmente algum foco, algum linfoma, algum nódulo consome aquele sangue, consome os glóbulos brancos e vai minando a pessoa. Meu pai não tinha nenhum foco. E a médica, eu me lembro, chegou vascular meu pai de cima, não, ele tem um foco no dente. Eu era feliz porque ele tinha um foco no dente, né? Mas era uma coisa muito pequena, não era a causa da situação. E ela vem com 10 dias, vem com um diagnóstico de, olha, Carlos, seu pai, só tiveram 3 casos no mundo igual dele. E o seu pai, eles têm muito contato, né, no mundo inteiro, assim, no mundo ocidental, imagino eu. Só ele é o quarto. Leva seu pai para casa, para que ele possa morrer em casa tranquilo. 60 anos de idade. Novo, né? E meu pai morre em casa com 60 anos de idade, eu tenho 65 hoje. Ele morre com 60 anos de idade. Agradeço a Deus porque esse dentista, quando eu comecei quando eu volto de lá, muita gente, eu já estava lendo muito sobre muita coisa, né? Sobre religião, seitas, doutrina. Muita gente a essa altura me me chamavam sempre, vamos para aqui, vamos para ali, eu não ia para lugar nenhum. Mas quando eu vim de lá com o diagnóstico, olha, na medicina dos homens, acabou, não tem mais nada. O lado racional que você tinha que fazer, você já investiu, já fez, não tem mais nada para fazer. Aí começaram a apresentar, não, tem que fazer alguma coisa que seu pai fizeram isso, fizeram aquilo. Onde me chamavam, eu ia. E em muitos lugares eu não fui sequer, não precisava nem me explicar o que era, porque eu já sabia, eu já tinha lido sobre doutrina, sabia como funcionava aqui na Razão. E eu comecei a ir para todos os lugares e quando meu pai morre, eu em casa com os filhos, eu fui a todos eles, todos tiveram maior boa vontade comigo, com carinho, amor, e agradeci, né? Eu posso confessar a vocês que nessas minhas caminhadas em vários lugares, eu percebi que o mundo espiritual existia, né? Mas eu entendia que se eu fosse mexer com o mundo espiritual um dia, eu teria que saber alguma coisa que eu me sentisse melhor. E eu queria ter certeza, né? Então, eu não conseguia resolver meu escritório ali na Manuel Dias da Silva. Eu vi aquelas crianças, eu sou apaixonado por crianças. Aí eu tinha as bolachinhas que eu levava, a Mirabel dava para eles e tal. Eu disse, eu não consigo resolver o problema desses meninos aqui. Eu vou me meter no mundo espiritual que eu não sei nem para que lado vai. Aí eu desisti de ir. Aí tinha um lugar que eu ia que eu não parei de ir. Foi exatamente em Jantares da Donep. Um dentista comprou uma sala num centro médico meu, centro médico Iguatemi, aqui na Tancredo Neves, ali na Tancredo Neves. E ele me convidou. Foi esse exatamente que disse, minha vida mudou. E aí, nesse que a vida dele mudou, ele começou a me convidar para o jantar. Pô, realmente a vida mudou, tá com a família e tudo. Eu quero ir. Aí continuei indo. Depois que eu perdi meu pai, eu tinha que ralar, né? Porque naquela época nós fizemos um plano de saúde, estava chegando os planos de saúde, mas não cobriu rigorosamente nada. De todas as despesas foram pagas em dinheiro. E eu já comecei a ver que Deus tinha alguma coisa estranha acontecendo, porque
Quem já viu uma conta particular de um hospital privado aqui, você vai a cada minuto, pum, 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 e era cada conta aqui. Quando acontecia isso, a gente tinha um postinho de gasolina, né? E aí vendia mais do posto. Acontecia uma coisa a mais, alguma coisa acontecia que o dinheiro chegava e a gente conseguia pagar a conta. Não precisa dizer para você pagar uma conta no hospital particular nos Estados Unidos. Levar meu pai, eu tive que levar ele de executiva, acabaram conseguindo até na primeira classe. É caro. Então, tudo isso foi uma despesa muito grande, mas todas supridas. Eu tive que ralar muito depois, correr atrás para pagar, para arrumar a minha empresa e tudo. E tudo que eu fazia. Esse momento, você já tinha alguma consciência, assim, de pelo menos alguma percepção quando o posto vendia mais, estava precisando, de que Deus estava intervindo, ou foi o entendimento que veio depois? Porque, pelo que a gente entendeu aqui, até esse ponto, você ainda não queria saber de Deus, não estava nem interessado no assunto, estava focado ali. Nesse momento eu só estava tentando sobreviver, entendeu? Então pagou a conta, tá ótimo, embora. Sabe descer uma corredeira, sabe, para se livrar das pedras, da correnteira. Eu só estava tentando sair desse processo. Então não tinha tempo para isso. Eu continuava lendo, né? E lendo muito sobre medicina, né? Uma solução, né? Só isso. Mas só que essa ida à Donep era interessante para mim, porque eu via pessoas com um padrão de vida maior que o meu, um padrão intelectual lá em cima, falar que teve uma experiência com Deus e tudo mudou na vida dele. Que negócio bonito. Mas mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, falar que só Jesus leva a gente a algum lugar, pouco provável. E era assim que eu ia. Mas o fato de serem pessoas, como você falou, com o nível intelectual. E isso fazia com que você quisesse estar lá também. E muitas vezes eu via que tinha uma hora que já não era mais a pessoa falando, era alguma coisa diferente na vida daquele rapaz. Mas eu não queria me aprofundar muito nesse negócio. E é interessante a gente notar que foi através de... Era algo que te interessava dentro de uma estratégia para cativar pessoas que estavam ali fazendo Posso ser sincero? Nesse jantar da Donep, que começou com pessoas, não tinha empresário cristão aqui na época que eu fui. A coisa que mais me encabulava era o sorriso que eu atribuía, um sorriso ridículo no rosto que as pessoas tinham. Aquilo me deixava irritado. Eu via, o cara se apresentou, eu sou o dono de uma vidraça, o cara tinha uma biboquinha de e estava ali por amor a mim. Estava ali, fazendo um papel de empresário. E eu fui vendo e fui me impactando com aquilo tudo, até que um dia chegou um empresário do Rio, contou a história dele. No que ele conta a história dele, ele começa a contar que era uma pessoa arrogante, uma pessoa que gritava com os funcionários, dava tapa na mesa e tal. E aí bateu assim muito forte, que disse, meu apelido no meu escritório é trator de esteira. Quem sabe o que é trator de esteira? Trator de esteira é um trator que não tem roda de borracha, é de ferro. E roda, passa por cima de todo mundo. E isso era eu, né? E ele falando, eu me identificando. E eu já tinha, a essa altura, 3 anos que eu ouvia. Todo mês tinha um jantar do Donep. Eu ouvia falar do amor de Deus. E nesse dia, o convite, eu recebi 36 convites. No 36º foi que eu fui à frente. Fui à frente e disse, eu quero Jesus. Mas emocionado, porque estava estranho aquilo ali, né? E aí eu voltei para a mesa, sempre eu sentava na mesa mais perto da porta de saída. Acabava eu ia embora, né? E eu namorava essa altura já com minha esposa, Ruth. Não mudou nada na minha vida. Foi emoção, porque ele falou alguma coisa, realmente eu preciso melhorar um pouquinho. Esse um pouquinho era um homem que chegava, mandava botar um vidro fosco, o cara botar um vidro liso, eu quebrava o vidro na mão, derrubava a parede com o pé, a pessoa bem tranquila. Aí eu disse, eu preciso melhorar um pouquinho, né? Mas não mudou nada na minha vida. Resumindo, 90 dias eu estava casado com Ruth, eu não queria nem saber de casamento, menos de 90 dias. Isso foi em outubro de 94, em
Em novembro de 94, meu aniversário, eu peço ela em casamento. Em 6 de janeiro de 95, eu estava casado pela segunda vez. Sem querer casar, eu casei, me pergunte por quê. Né? Eu queria... mudou minha vida completamente a partir desse convite maluco, desse empresário. E um ano depois eu tive uma experiência pessoal no meu quarto, justamente no âmbito empresarial, né? Eu lançava 3 centros comerciais aqui, era na Manuel Dias da Silva, tinha onde era o BNB, aquele prédio ali, em São Rafael, que hoje é o Centro Médico São Rafael, ali perto do... Mas só que um ano antes eu tinha lançado, tudo que eu fazia dava certo, aí eu tinha lançado o Ponto Alto 1. Um ano seguinte está lançando o Ponto Alto 2, 52 salas com 12 quiosques e com fila de espera. E lançava aqui na Estrada do Coco, em frente ao posto Nota 10, aquele posto era nosso, essa altura já tinha uma rede de 8 postos. E lançava um centro comercial ali. E me chamava muita atenção de São Rafael, que estava com fila de espera, as pessoas ligavam, eu quero comprar. Não, tem que ser lá, eu queria fazer bonito, né? Um ano antes tinha ido, no primeiro dia foram 500 visitas, né? E ao todo foram mais de 1.500 visitas, vendemos 60 lojas, 24 quiosques e comercializamos em aluguel 2 cinemas em menos de 15 dias. E um ano depois, com fila de espera, tinha que encher, né? Queria fazer bonito. Já. E todo mundo chegava e falava, esse cara é jovem, 30 e poucos anos, né? A idade do João, você é um cara de visão, você é um cara. E tal. Eu comecei a acreditar que ele tratava a ficar inteligente de novo. Aí, nesse dia, só foram um ano antes, 500 visitas no stand, um ano depois, 12 visitas. Página inteira, na época era Jornal à Tarde, você nem sabe o que é isso, né? Jornal à Tarde, página inteira, outdoor na Paralela, Rede Globo, televisão, 12 pessoas. Um ano antes, 500 pessoas, metade vendida, 500 visitas, mais do que 500 pessoas. Só foram 12. Um ano antes, vendemos a metade já um ano depois, foram 12 visitas. E onde foi mais? Onde foi mais foi lá. Na Manuel Dias da Silva, no lugar daquele, né? Só foram 4. E na Estrada do Coco, pleno sol, de sábado, uma visita. Um amigo meu, cara, eu fui lá, gostei e tal. Nada. Naturalmente isso nem explica, né? Aí eu pergunto, quantas lojas eu vendi nesse dia? Nenhuma. Nenhuma, com fila de espera. Eu era tão arrogante, tão autossuficiente, tão autoconfiante, que se você disser, eu fiquei preocupado que era uma fortuna que eu tinha botado na mídia. Você ficou preocupado com isso? Dá um jeito para sair, não é me resolver. Sou o cara. Imagine a arrogância. A palavra que eu senti, pode pensar melhor, minha perplexidade. Aquilo não podia estar acontecendo e eu volto para casa com um sorriso amarelo. Aí o cara diz, porque tá com sol, porque não sei o quê. Não tinha explicação o que estava acontecendo. Nada, ali foi o dia que Deus decidiu me pegar. Deu corda, né? 3 anos para jantar e cheguei no meu quarto, a luz, eu não gosto de luz grande, só na hora de ler e tal eu gosto, mas normalmente eu gosto de luz mais tênue. E aí, quando eu liguei a luz do meu quarto, a luz parecia que iluminava 10 vezes mais, e aí eu disse, filha, eu chamo Ruth de filha, né? Filha, estou sentindo uma sensação muito grande de presença aqui no quarto. Aí, lógico, a gente já tinha andado em todos os lugares. É bom ou é ruim? Isso não é bom. Mas é alguém me perguntando, cadê? Cadê aquele empresário de visão que dizem que você é e você acredita ser? Explica agora aí. E nesse momento eu tinha um Novo Testamento que eu nunca tinha aberto. Eu já lia 3 livros por mês, mas nunca tinha pego no Novo Testamento. Eu ganhei da avó dela. A Bisa Dudu, morreu com 100 anos. Foi minha primeira, me deu de presente, com a capinha verde, um Novo Testamento. Eu abri e só li um versículo nesse dia, que é João 14,6, que dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Confesso que tendo uma experiência espiritual dentro do meu quarto, alguém pedindo para eu explicar o que estava acontecendo, que era algo que não podia estar acontecendo, eu mesmo assim eu racionalizei. Que tem 2 possibilidades. Isso que está escrito aqui ou é verdade
isso aqui é mentira. Se isso aqui for verdade, esse pessoal fala que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Agora, se isso aqui for mentira, né? Jesus não falou a verdade. É engraçado. Os judeus consideravam Jesus um profeta, um homem de Deus, um homem íntegro. Os árabes também, né? Quando eu ia para os espíritas, um espírito de luz, aí ia para os hindus, chamavam ele de um iluminado, um avatar. Mas mentiroso, nunca. Ninguém chama ele de mentiroso. Talvez eu, né? Tô aqui pensando. Isso aqui é preto. Isso aqui é preto, isso aqui é branco. Né? Aliás, a Bíblia, para mim, é fantástica, porque encontram mais ou menos na Bíblia. Eu encontro, eu acho. Lá em Apocalipse 3 diz assim, o morno quente ou frio, o morno vomita na boca. Então, mais se ensina não que existe, mais a matemática, eu como sou da área 1. Então, liguei para o pobre do coitado dentista, disse, bicho, tem a essa altura 4 anos que ele me chamava, porque passou mais um ano em cima para ter essa experiência. Em 4 anos você me chama e me fala desse Jesus, me chama para esses jantares. Eu acho que você pode ter razão, mas eu não creio que seja tão simples assim. Me explica agora, que negócio é esse? O que eu faço agora? E você sabe que o cristão tem, às vezes, é incisivo, né? Carlos, está faltando fé no seu coração. Disse, onde é que compra esse negócio aí? O que é que eu faço? Custa quanto? Disse, não, cara, não se compra não, meu filho. Você tem que ir ouvir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Onde é que eu vou ouvir isso? Aí ele disse, não, você faz o seguinte, você vai para a igreja, procura a igreja para ouvir a palavra. Aí, igreja, eu vou lá nada. Aí, nós aqui, empresários, nos reunimos, oramos uns pelos outros. Eu vou lá nada. Aí ele falava, aí também que foi pro telefone, né? Ele falava, eu pensava, não vou não. Você tem Bíblia? Eu disse, não tenho não. Então compra uma Bíblia. E começa pelo Novo Testamento, porque o Antigo você não vai entender nada mesmo, começa pelo Novo. E assim eu fiz, comprei uma Bíblia, comecei a ler, né? E aí é engraçado, aquele homem que trabalhava 14, 16 horas por dia, acordava de manhã, ficava lendo a Bíblia até meio-dia e meio, lendo a Bíblia. Porque quando chegou logo no início, no capítulo 6, né? Eu entrei ali, capítulo 5, Sermão da Montanha, né? Que coisa linda. Sabe, me alegrando, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, meu Deus, os pacificadores, imagine, eu era um guerreiro. Porque serão chamados filhos de Deus. E lá para tanto lá vou eu e tal, e até o Pai Nosso eu aprendi de novo, né? E quando chega lá pelo capítulo 6, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Que coisa melhor para o empresário não andar ansioso. Meu problema, eu tinha muito mais problema, eu achava que meu problema era esse, né? Eu era muito ansioso, eu sempre me preocupava. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou... Tem 2 famílias para criar. E aquela agonia, aquela angústia. Bom, deixa eu ver a fórmula aqui da... Mas isso não te parecia loucura? Porque para alguém tão racional, para alguém que tinha tanta inteligência, tanta capacidade, de repente você lê num livro que, olha, não se preocupe com o que você vai vestir, o que você vai comer, porque os passarinhos não precisam se preocupar com isso, e as flores... Os lírios do campo, eles não de tecem nem repente, espiam. porque você poderia mesmo encarar aquilo ali e falar, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma fantasia, isso aqui é uma ilusão, pros de sorriso... que você falou, ridículo, entendeu? Mas isso aqui não funciona no mundo real. Quem pode me provar que não está preocupado e correndo atrás? Eu fui assim, não vi aquele negócio todo, que Deus cuida das aves. Eu nunca vi nenhuma ave depressiva, né? O livro dos campos são lindos mesmo, e morrem rapidinho. Tudo que está ali era verdade, né? Aí diz assim, então, tem uma fórmula ali tem uma fórmula. Né, a maneira de resolver o problema. Ele está dando uma fórmula ali assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Parou de novo, chamou o engenheiro de volta, né, a razão. É uma loucura isso aqui, tá certo. 37 anos, olho para trás, vejo, família destruída. Problema no casamento. Meu casamento
quem falar depois de uma separação, você vai ver a mulher, vai dar razão para ela, vai ver o homem, vai dar razão para ele. Na verdade, nenhum dos dois tem razão. As principais vítimas são os filhos. Amando meus filhos, distante de meus filhos, numa luta, de tentando chegar nos meus filhos. Nem o dinheiro que eu corri atrás tinha mais sentido para mim, porque não foi o dinheiro do mundo que comprasse. Se eu tivesse que dar tudo que eu tinha, e a minha família toda tivesse que dar tudo que tinha para a saúde de meu pai, nós não teríamos reunião. Eu ia vender na feira. Então, todos os meus ídolos morreram de overdose ali, né? Aí eu parei e disse assim, eu sou estilo Geraldo André, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas do meu jeito, até aqui, deu errado. 37 anos, família destruída. Só que tem um detalhe, exatamente isso. A minha razão, a minha inteligência, né? A minha sabedoria tinha que ficar em cima da mesinha de cabeceira. E aí eu deixei a minha razão. Graças a Deus, eu fiquei um louco, um maluco. Foi a mais maravilhosa loucura que aconteceu na minha vida. Puxa o Messinho aí, galera. Puxa o Messinho. Não dá para falar porque eu vi que eu levei até meus 37 anos plantando vento. E não é verdade popular, né? Quem planta vento colhe tempestade. E quando as tempestades vieram na minha vida, eu sabia que era a tempestade que eu mesmo tinha plantado. Então fui enfrentar essas tempestades com Jesus no barco. Eu entendi claramente que não tem sentido nenhum essa busca desenfreada pelo sucesso, pelo palanque. Nada disso tem sentido na vida. Se você quer... eu aprendi assim, tem uma prioridade de Deus, eu estava totalmente fora das prioridades de Deus. Primeiro Deus, primeiro o que Ele manda você fazer, o resto Ele vai acrescentar tudo. Depois eu descobri lá em Deuteronômio, se você fizer tudo direitinho, as bênçãos te seguirão. Bênção, se você quiser, me segue aí, eu não vou levantar de nada. Né? E foi assim mesmo, a mais maravilhosa loucura que eu vivi na minha vida. Remédio para dormir todo dia. Hoje eu tenho um problema sério. Eu vou para São Paulo, começo a taxiar, quando eu chego, eu só vejo a em avião. Eu deito e durmo e logo pego um sono, porque Deus está comigo. Então, aí vai para Páscoa, eu olho para a minha vida, eu com 65 anos, depois daqueles 36, foi uma maravilhosa escolha que eu fiz na minha vida. Foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo foi acrescentado na minha vida. Só a paz que eu tenho, não tem psicólogo que possa me dar, não tem dinheiro que possa... Você bota mais um dinheirinho lá na minha conta, não vai mudar a minha vida, não vai mudar nada. O que mais importante para a gente é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, cuidar da nossa família, ter a nossa esposa, eu tenho minha mulher, a pessoa mais importante aqui na Terra, para mim, é ela. Eu tenho que cuidar dela. Ter meus filhos para eu dar direção, como é uma herança. Hoje eu não me preocupo, eu quero saber a herança que eu estou deixando para meus filhos. Né? Minha filha é uma herança. Né? Eu quero construir essa herança. Essa é a grande herança que o homem pode deixar aqui na Terra. O legado é esse. É um exemplo de buscar fazer, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu posso dizer que passei muitos problemas, mas eu não sei, não vale a pena a gente ficar falando dos problemas. O que eu posso dizer, vieram muitas pedras no caminho, mas Deus, muitas foram as minhas aflições, mas o Senhor me livrou de todas. E as que vierem, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, eu tenho uma missão. Eu sou da época do 5S, você não sabe nem o que é isso. Né? Acho que ainda hoje tem essa história de botar missão e visão da empresa. Né? Aí eu fui, estudei qual era a missão, e tinha um bocado lá de barabara, tinha um bocado de coisa desse tipo.
Aí depois eu achei a visão e a missão da minha empresa. Está lá em Provérbios 3, de 5 a 8. E se quiser, vai até o 10. Né? Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. Ele vai endireitando as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso vai ser saúde para os seus ossos, refrigério para o seu corpo. E honra o Senhor com as primícias da tua renda, né? Porque Ele vai encher os teus celeiros, Ele vai transbordar de mosto os teus lagares. Ou seja, até a sua prosperidade vem de pegar a sua inteligência e deixar lá na mesinha de cabeceira. E a prosperidade é uma coisa muito relativa. Um dia um amigo perguntou: Carlos, você é um homem rico? Eu disse: sou. Perguntou. Você é rico? Sou. Aí que ele ficou aquele ambiente que ele queria que eu. No meu conceito de rico, eu sou um homem rico. Talvez até um milionário, um bilionário. Qual é o seu conceito de riqueza? Meu conceito de riqueza é você estar satisfeito com o que tem. Eu sou. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Mais do que satisfeito. É isso. Minha vida Que maravilha. Que é história, uma novela. velho. Mas eu posso dizer que muitas coisas ainda estão por vir. Eu tenho 65 anos. Só tá começando. Eu tô aprendendo demais. Eu curto conversar com pessoas jovens. Acho legal demais. Eu começo a perceber que meus amigos estão ficando velhos também. Aí é legal demais. Tá começando e a gente precisa de inspiração. Eu acho que a sua vida é uma inspiração, né? Não só no ambiente profissional, mas também no ambiente ministerial. Você assumiu isso, né, para sua vida. E cada vez mais a gente precisa ter essas referências também, né? E a gente agradece a Deus pela sua vida, pelo seu coração servo, né? E ver o que Deus fez na sua vida, Mudou né? completamente. A mudança de fato, né? Porque eu estava até falando com um rapaz que trabalha comigo, e a gente estava falando de alguns pastores que são questionados porque estão nos Estados Unidos, por exemplo. E daí o pessoal fala: por que que você pregar nos Estados Unidos é fácil? Por que que você não vai para África? Aí ele deu uma resposta, ele falou: você tá falando que é fácil? Fácil é pregar para o cara que está na África que não tem nada. Experimenta pregar para alguém que tem tudo, Vai lá né? pro sul da Califórnia. É verdade. Né? Então, assim, você naquele momento, teoricamente, você tinha tudo, né? Porque você tinha recursos financeiros, Eu achava que tinha tudo, né? ter tudo do que a sociedade acha que é Mas o... na verdade, com aquele insucesso, eu desencaixei minha empresa de US$ 1 milhão, fiquei negativo. E um ano trancado no meu quarto foi para 2 milhões negativo. Deu US$ 2 milhões negativo. E eu esperando. A Ruth não entendia, coitada. Imagina, um cara que trabalhava 14, 16 horas por dia, todo dia de manhã, lendo a Bíblia. Aí ela disse: filho, os problemas estão se avolumando. Você resolve um problema, aparecem 10. Eu olhava para ela e dizia: filho, eu estou esperando com paciência no Senhor. E para você ter ideia, de 1 milhão negativo daquele processo todo, quando fez o balanço da empresa, foi para 2, porque foi um ano parado, orando. E eu tinha US$ 2 milhões, tinha em torno de 20 milhões de obras para sair, em sociedade com duas empresas. Tipo, 10 milhões era meu, 10 milhões é dele, eu persigo pelo menos um resultado de 20%. Então, terminando esse projeto, eu conseguiria chegar em zero. equalizar, né? É fácil para mim fazer isso, porque o balanço do empresário carneiro foi feito aos 37 para 38 anos, quebrado em US$ 2 milhões. Então, se eu tenho alguma coisa hoje, pode ficar certo que toda a honra e toda a glória não depende de mim, depende de Deus. E aí o que acontece é que eu estava mal e eu com dificuldades financeiras e eu orei.
a Deus. Orei a Deus e disse a minha oração, nem na igreja eu estava indo, porque eu levei mais um ano para ir para a igreja. Foram 60 jantares para ir parar na igreja. Coração duro, viu, velho? Rapaz, cara, difícil. Na Donep nunca aconteceu isso. A maioria dos meus amigos, no terceiro jantar eu desistia. Eu fui 36 jantares. Eu agradeço até Vai hoje. ver, Eu agradeço, Rogério. precisa desse testemunho para quebrantar perseverar, mano. alguns corações duros que vão lá ainda, né? Então, E aí eu vou num culto de ação de graça à noite, eu levanto o empresário lá, eu não conhecia a palavra ainda a fundo. Eu disse, "Olha, Deus parou meu negócio porque eu estava em sociedade com pessoas que não professavam a mesma fé que eu. E pela primeira vez na minha vida eu estava com sociedade com outras consultoras nesses 20 milhões de obras. E eu, quebrado 2 milhões negativo, desfiz esses 20 milhões de obras, que era a tábua de salvação da minha empresa. É a coisa mais legal. Eu me lembro, tenho falado muito isso esses dias. Acabou sexta-feira, sabe quando terminou tudo? Agora eu estou literalmente sem nada. sem perspectiva, plano, né? Então, Porque 37 você tinha uma dívida, mas você sabia que o que fazer para sanar a dívida. Certo. Né? Naquela hora ali, você Agora estava nenhuma. abrindo mão de tudo, né? Que coisa maravilhosa. Aí eu vesti minha roupa, me lembro como se fosse hoje. Cheguei para a Ruth e filha, eu vou ver o que é que Deus tem para nós. Eu vou ver o mercado. Vou começar do zero agora. Comecei tudo do zero. Do zero não, zero tá bom, menos 2. Acredite que eu fui, eu entrava, Deus me deu muita sensibilidade para sentir o negócio. Eu sinto, quando eu chego num lugar, o cara me apresenta alguma coisa, tipo assim, aí vai. Aí não, é assim que funciona, né? E aí eu fui, cada stand que eu entrava, eu sabia se estava assim ou estava assim, a maioria estava assim. E aí eu fui indo, nada, daqui a pouco. Eu estou num centro comercial nos Dois Leões. Imagina, o cara lançou um centro comercial nos Dois Leões de autopeça. Aí, bom, eu fui lá, cheguei também, a gente chama micado, né? Um termo que a gente fala na incorporação, não é isso. Aí eu estou lá, liga o telefone, liga para mim um corretor Cedrais, falou sobre alguma outra coisa e tal, e daqui a pouco, por que você não compra aquele terreno lá em Lauro de Freitas? 22 mil metros ali na Luiz Tarquínio. Eu disse, como você tem intimidade, eu só não compro por um motivo só. Eu não tenho dinheiro, pô. Não, cara, a gente dá um jeito, qual é o jeito que a gente dá? Não, a gente pega, bota os imóveis, nem imóveis eu tinha para botar, né? Aí me lembrei que tinha um rapaz, tinha uma empresa de terraplanagem, que tinha feito várias obras para Suarez. Desculpa aí que eu estava pensando que tem alguma. E aí disse, Carlos, eu estou pagando condomínio, estou pagando IPTU, pelo amor de Deus, quando você fizer algum negócio, bota esses abacaxi aí para mim. Você bota, era 450 mil na época. Você bota 200, o corretor falou, você bota 200 mil em imóveis. Aí eu já pensei não meu, do cara da terraplanagem. Já tinha um crédito ali, né? Já era um crédito pré-estabelecido paguei, ali. E os outros 250 mil? Eu disse, não, você faz o lançamento e você paga em 5,50. Aí eu na hora falei, vou fazer um lançamento, vou tentar pelo menos. Aí eu disse, tá bom, mas eu só vou pagar depois de 90 dias, botei uma cláusula, daqui a 90 dias depois do lançamento, se tiver mais de 60% vendido. Ele aceitou. E de 90 casas, nós vendemos 70 casas no Hortoparque, né, aqui em Lauro de Freitas. E aí, mesmo assim, o fluxo foi apertado, foi pagar, né? Depois, outra novela para construir. Mas 6 meses depois eu lançava o Residencial Praia de Buraquinhos, eram mais 149 casas. Na verdade, eram 150 casas. Minha mãe chegou na entrada e disse, esse lote aqui vai ser um jardim, não vai poder botar. Aí ficou 149 casas. E aí de você que negócio. Foi lindo, ela é fantástica, minha mãe Foi visionária também, né? Aí, resultado, a somatória das duas obras foram mais de 11 milhões, com margens mais altas. Eu saio já desses dois empreendimentos já com pagando as dívidas e com e eu achava caixa. que estava em zero e logo depois, em 2000, a gente
Eu disse que o meu irmão, que eu ia para um canto, ele ia para o outro, ele ficava... eu queria sair, eu queria ficar sozinho. Era eu e Deus, né? E aí dividimos, né? Ele ficou com a parte dos postos de gasolina, eu fiquei com a construtora. E quando a gente vendeu a rede de postos, a gente tinha 8 postos, né? Na verdade, né? Só tinha um arrendado, todos eram próprios, aquele posto da Paralelo, o Rei da Pamonha, tudo isso foi eu fazendo em cima de dinheiro emprestado. A maluquice continuava, né? Eu comecei a voltar. No balanço deu 2 negativos, porque aqueles postos tudo era só dívida, não tinha, não tinha, era tudo em cima de dinheiro emprestado. E eu divido com meu irmão, o posto já deu 3 positivos na hora que a gente vende. E aí fomos para a consultora. Quando a gente chegou na consultora, pedi até Ruth, minha mulher, para fechar esse conto. E deu 3 positivos também. Eu disse, não, tá errado. Não pode, fechamos. Posso dizer assim, em 4 anos, saio de -2 para mais 6. E aquelas 16 horas por dia que eu trabalhava, desceram para 8 horas por dia no máximo. Acabei com almoço comercial. Não tem almoço comercial. Você já fez almoço comercial? Já fez? Como é almoço? Você marca, vamos reunir para resolver aquele assunto. Você conversa, termina o Não sai almoço. nada. Depois eu ligo para a gente acertar aquele negócio. É assim que funciona. E eu estou perdendo a oportunidade de acompanhar minha filha crescer e estar com minha mulher. Então eu vou. Não vou dizer que eu não saio para almoçar fora, mas vou almoçar fora com meus amigos, com pessoas Algo queridas. que de fato agregue, né? Que me agrega. Então, é isso. Vivo essa vida de verdade. Quando você fala ali de Mateus 6, né? Você tem esse encontro, né, com a palavra. Você disse que você ainda não estava, você ainda não conhecia a Bíblia. Você estava no início ali, né? De começar essa jornada. E, de novo, né? De um cara muito inteligente. Mas, de repente, eu entendo que você foi desafiado a viver uma vida de fé. Porque você chegou numa condição que você, ao invés de sair e fazer aquilo que você já sabia fazer, vou ficar aqui, em primeiro lugar, O rei de Deus e a sua justiça. E você vê em pouco tempo sua vida mudando, assim, por conta de uma obediência. Vou perguntar a você uma coisa que é capaz de perguntar. Pode. Você pega o background de um empresário que quebrou uma empresa de $2 milhões, você investiria nessa empresa? Você investiria? Não. Se eu soubesse a palavra que Deus tem para você. Quando você fala. Se eu soubesse o spoiler do céu sobre a sua vida, pode ser. Não, mas você está falando que eu sou um homem inteligente, né? O adjetivo que eu me daria hoje é um adjetivo que eu detestava. Ligava para eu, empresário, cara, você tá precisando de dinheiro, tem um menino aqui e tal, gente boa e tal. E, meu amigo, minha conversa era muito curta, sabe? O cara tem bala na agulha, o cara é bom mesmo. Não, rapaz, você queria não contratar o cara e dizer, ele é esforçado. Rapaz, meu Deus do céu. Esforçado, sinônimo, incompetente. Né? Não é, né? Pois eu digo para você, hoje eu sou um homem, um adjetivo que eu não aceito esse adjetivo de inteligente. Eu aceito de esforçado. Eu sou um homem esforçado. Esforçado para andar cada dia mais perto da vontade de Deus. É só isso. Não tem, é simples assim e difícil assim. Porque é simples, mas você acreditar que você, menos 2 milhões, quebrado, família para criar, e dizer, esperei com confiança no Senhor. Viver isso é difícil. Isso é uma vida de fé. Mas a fé vem pelo ouvir, né? Então você tem que buscar a palavra, você tem que ler. Você, de repente, quando você menos pensa, liga uma pessoa, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vida, tem que continuar. O versículo que era o meu caminho nessa corredeira, né? Que é uma corredeira, você está descendo, paga aqui, puxa para lá e tal. É o Romanos 3, né? Romanos 5, acho que de 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5, eu acho. Não somente isso, mas nos gloriamos também na tribulação, que a tribulação produz a perseverança. A perseverança nos traz a experiência. Então, eu já sei como é relatório do inferno, deixa correr. Aí, quando acontece isso, vem a esperança.
E a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então fica fácil, né? Você já não, já não, já fica mais fácil de administrar. É. Você tem muito mais armas do que qualquer outro. Leiro, hoje você entende, né? Isso pra gente tá muito evidente que você entendeu a palavra, você se comprometeu, você obedece a palavra. E fica claro também que uma das suas maiores missões é levar essa mensagem para onde for. A minha? É, A mensagem de a nossa. Não, mas a nossa. Mas assim, dentro do ambiente empresarial, Hum. quais foram as oportunidades que você teve de testemunhar o Senhor? Não dá para contar, né? Eu acabei aconteceu comigo na semana passada. Gosto de marcar sempre tomar um café ali no shopping. Eu estava dizendo isso para minha filha. Eu gosto agora de trabalhar como eu estou trabalhando. Melhor do que naquela época eu tinha que saber a conta de cimento. Qual é a conta do saco de cimento? Quanto é que está custando? Agora é mais legal. Tem um crédito com um rapaz que é uma história muito longa, mas resumindo, eles me devem uma quantidade de área construída num terreno que eu tenho já desde 2000. E não me pagaram até hoje, era uma outra pessoa, essa pessoa vendeu para esses dois, e na hora que era para ele me dar essa área construída, eles brigaram um com o outro. Aí eu tive que ouvir um lado, ouvir o outro, aquela coisa, eu não posso fazer juízo. Eu teria que apresentar, ver todos os documentos para dizer quem está com a razão, mas eu não sou juiz, né? Então eu quero resolver esse crédito que eu tenho. E um deles me ligou, marcamos ali no Shopping Paralelo, fizemos uma reunião na terça passada. Né? Ele disse, ele vai ficar com a parte do terreno, eu vou ficar com outra parte, eu vou pagar você, mas faço desconto. Não, eu tenho essa área. Esse terreno, na verdade, eu já perdi. Em 2000, ele tinha que me dar 200 mil em dinheiro e o resto em área construída. Os 200 mil, o cara quebrou, sumiu. Agora, se quebrar, o outro, paciência, fica quebrado mesmo. Ele, não, mas você não quer fazer comigo, que eu tenho mais confiança com essa pessoa que quero, sim. Eu prefiro fazer com você. Não, mas se fizer, quando faço com outro. Vocês têm que encontrar uma conta para fechar, para me pagar. Né? Não, mas você aí vai ter que se ficar com ele, você vai ter que entrar com ação. Eu disse, eu não vou entrar com ação. Mas como você não vai entrar? O cara não é honesto e tal. Eu disse, eu não vou. Eu não vou entrar com ação. Aí ele, por quê? Porque essa pessoa que quebrou, que já deixou de me pagar os 200 mil da época. Onde é que ela está? Ah, não tenho mais notícia. Pois é, não está nada bem. Eu não preciso fazer nada. Então, eu não vou entrar na justiça. Se você não me pagar, ou ele não me pagar, vai ficar sem pagar. Assim mesmo. Isso é a maneira que você está falando, no amor de Deus. Eu estava comprando terreno do Gilead. Não entrei na justiça, não vou entrar, não vou brigar. 23 anos, um crédito. No Gilead. Aí eu estou comprando terreno, eu estava terminando Vila Verde, onde eu moro hoje, né, você sabe? Aí eu estava por aqui, eu tinha acabado de dividir a empresa com meu irmão, não vendeu nada no Vila Verde, devagar, me corro. Né? Aí eu fiz uma pesquisa nas visitas e descobri que era o Gilead, era o empreendimento certinho. Aí vem um cara, me oferece aquele terreno que dava para o projeto que eu já sabia que dava. Aí o cara, na ida, o corretor chegou para mim e disse, Carlos, tem uma consultora tentando negociar esse terreno, tem 3 anos. Então vá com calma e tal, para resolver o problema. Fiz 3 reuniões com ele e fechei o negócio. Bom, aí tem 2 possibilidades. Né? Como bom engenheiro, esse é de Deus, esse é do capeta, né? Ou é um laço, ou Deus está abrindo essas portas. E aí eu fui, e no que eu faço a proposta e fechei 14 casas no Gilead, mais 8 casas no Vila Verde, que não estava vendendo nada, eu consegui passar 8 para ele, já vendi 8. Né? E estava tentando terminar o Vila Verde, e cadê o dinheiro? O fluxo não dava. Aí eu lancei quando fechamos o negócio, e na hora de fechar quantas casas, se era a primeira etapa, a segunda etapa, eu sentei com o Zé Carlos Gomes, né, que era a segunda pessoa, né, da Correia Ribeiro, e ele disse, Carlos, olha, e eu estou sabendo que a outra consultora, que estava atrás, chamou o pessoal da André Guimarães e ofereceu imóveis prontos. Eu estava dando em área que eu ia construir. E o valor que eu estava dando, ele disse, está aqui, tome.
Imagine Salvador, naquela época não tinha essa valorização aqui, então Salvador era o local, não tinha pandemia. Aí ele sentou comigo, a gente estava conversando e disse, Carlos, eles vamos tentar pegar esses 14 casos que eu vou dar no Gilead e botar 7 na primeira etapa, 7 na segunda. Não dá para botar esses 14 na primeira. Não, Carlos, para a gente não dá, é para esperar tanto, porque tem que esperar mais 15 meses e tal. Eles botam na primeira, tudo bem. Você sabe, aí ele ficou meio com pena de mim, foi me justificar. Tem um cara aí, a construtora está conversando com o meu sócio, né, com o Armando, que hoje são grandes amigos, é, e eles ofereceram imóveis em Salvador. Eu já sabia, através do meu corretor, que estava acontecendo isso. Aí eu olhei para ele e disse, rapaz, excelente negócio. Se eu fosse vocês, fazia com eles. Se era um bom, né? Exatamente. Então, já vamos botar lá que Com a verdade, Exatamente. Se ensina ou não, né? A verdade era que era um bom ele negócio olhou para pra ele. mim com pena. Zé Carlos olhou para mim com pena e disse, cara, você está acostumado a ganhar ou perder. Você está enganado. Eu estou acostumado a ganhar ou ganhar. Aí o olhar do cara ficou perdido. Perdido. Você é retado. Aí o Armando vai lá, escolhe as casas e tal. E aí ficou tudo fechado. Numa sexta-feira, na segunda, liga Armando. Cara, estou precisando falar com você, gente. Ih, rapaz, Caiu. continua na mesma vibe. Precisando fazer um empreendimento para fazer o carro. Aí o cara chega, Carlos, você está sabendo, a construtora botou mais 500 mil no negócio. E eu estou com um banco para pagar e preciso desses 500 mil para pagar. Minha resposta, excelente negócio. Se eu fosse você, fazia com ele. Ele disse, não, cara, eu dei a minha palavra a você. E agora vai ser feito com você. Eu comprei 500 mil mais barato de Gilead. E aí vamos fazer a campanha. Vamos fazer a campanha, né? Eu só deixando tudo na mão dele. Né? Agora ele já disse que é para fazer, então. E aí reuni o pessoal da ADS, né, publicidade. Eu perguntei a ele mostrou a campanha, o Gilead, tinha um perfuminho e tal, só glorificando a Deus. E ali era só macumba, entulho e tal. E aí, até minha mãe, quando foi fazer o Paz das Minas, disse, cara, meu filho tá ficando maluquinho, fazer um empreendimento aqui. Que era loucura, você se lembrar do Mirage, era só lixo. Aí eu perguntei ao rapaz da DS, vem cá, com essa mídia, você acha que vende 50 casas? Em 30 dias você vende quantas casas? Não. Em quanto tempo você vende 50 casas? Aí o rapaz da DS, cara, eu fiz um lançamento na Sertenge, eram cento e poucas casas, aí são 140 casas, fiz 105 e vendi 50 casas em 6 meses. Então, na minha opinião, tranquilamente com essa mídia aqui, tá legal para a gente vender em 6 meses. Aí perguntei ao meu corretor, e aí você acha que vende 50 casas em quanto tempo? Ele disse, não leva 6 meses não, 90 dias a gente vende 50 casas. Eu calei. Aí eles perguntaram, na sua opinião, em quanto tempo vende as 50 casas? Eu disse, não, na minha opinião, 50 dias tem mais de 50 casas vendidas. Em 30 dias tem mais de 50 casas vendidas. Foram 53 casas vendidas em 30 dias. Porque já tudo tinha que passar, já passou. Entendeu? E aí, assim, de pessoas... Que ali você já tinha prova que não era um laço, que era uma coisa de Deus mesmo para você, né? Uma promessa de Deus ali. Deus fala comigo todo dia. E você fazer. Quando divido a empresa com meu irmão, eu fiquei com a consultora, eu chamei a Eliana, que leva a parte financeira, a parte administrativa financeira toda de Eliana. Eu estou nos Estados Unidos graças a ela. Sabe o que eu descobri? É minha vizinha, inclusive. Eliana Moscoso. Pois é, eu estou lá graças a ela. E aí eu chamei ela, católica, mas católica praticante, sabe? E ela deixou de pedir a Maria depois que eu falei que o amor de Deus, o sacrifício, Maria é bem-aventurada, mas o sacrifício foi Jesus que fez na cruz. Aí eu falei para ela, agora é o seguinte, a empresa só sou eu quero dizimar o ganho da minha empresa para Deus. Então, eu vou fazer um empreendimento, né? E vou perseguir 20%,
então, 2%, né? Eu pago pisco ao FIIs e você vai a mais de 7%, 8%, não pode pagar. Já pagava 3% de fundo de propaganda, o que é Né? 2%, Não, né? não é 2%. Aí eu digo, eu vou fazer isso, vou fazer a conta. Mas aí, um dia de tarde, ela subiu, primeiro mês, né? Carlos, já, aquilo que você me direcionou, já fiz tudo, só está faltando. Eu até calculei o dízimo, só está faltando pagar. Eu disse, pois é, Lina, só está faltando o que é mais importante. Ela, "Não, mas eu não acredito", começou a discutir comigo, "eu não acredito que seja assim e tal e tal." E desceu. No que desceu, sobe o corretor, o Jorge Campos. E ele sentou aqui e começou. A gente estava tentando, feito um desesperado, começar a vender casa no Vila Verde, onde eu moro. Ele não tinha entrado numa venda. Já tinha campanha, tinha gente interessada estudando, não vendia uma. Aí, quando ela sobe, eu comecei a brincar com ela. Pois é, agora você acabou de liberar as vendas do Vila Verde. Aí eu assinei o cheque, na época, cheque do Vila Verde. E ela, eu não acredito que seja assim. Pois é, para que sua fé aumente. Na segunda-feira, isso era uma quinta, a primeira venda vai estar aqui no escritório. Quando eu falei isso, o Espírito Santo pegou o meu corretor, que não era crente, começou a chorar. Começou a chorar. Mas até eu fiquei assustado. Como é que eu falo um negócio daquele? Aí eu fiquei aquele ambiente, eu senti a presença de Deus, sabe? Aí eu fui para casa. Aí cheguei para minha mulher é judia, né? Ela é benção. Aí disse, filha, aconteceu um negócio estranho comigo hoje. Aí contei a história, né? Quinta-feira. A minha mulher, com boa judia, disse, mas cara, você tá o dízimo hoje, só vem a venda na segunda-feira? Brincadeira. Ele disse, para que sua fé aumente, a venda é amanhã. Que isso? Assim mesmo. Para que sua fé aumente, a venda é amanhã. Aí eu mesmo fiquei... Que maluquice que eu fiz. Aí de manhã tinha uma reunião com o Giovanni, né, e tal. Saí, rapaz, eu esqueci de avisar a Jorge que a venda não é segunda. A venda é hoje. Quer dizer, já era sexta, no dia seguinte, sexta-feira, eu liguei para Jorge, né? Jorge, bicho, você viu aquilo que aconteceu, o que você sentiu ali foi a presença do Espírito Santo, certo? Só que eu tenho mais informação para lhe dar, Jorge. A venda não é segunda-feira, a venda é hoje. Eu vou dizer pro meu corretor que a venda começou a chorar. Chorar. Que hora o senhor vai estar lá no escritório? Aí disse, eu vou ficar tarde lá. Aí chegou no final da tarde. Tem que ser no final, tem que ser nos 45 minutos. Hein? Tem que ser no final da tarde mesmo. Aí ele chegou lá, aí chegou um outro amigo que tinha uma irmãzinha de oração. Coincidentemente, no mesmo horário. Ele começou a chorar. Eu disse, doutor Carlos, você me ligou, eu tinha acabado de ligar a mulher querendo comprar a melhor casa do condomínio, a casa mais cara. Eu vou passar agora, 7 horas da noite, para pegar o cheque do sinal. Aí chegou essa irmãzinha, já oramos, já aceitou Jesus, o resultado, ele saiu de lá quase 7 horas da noite, quase. Aí minha mulher, liga para ele para ver se pegou o cheque. Não, minha filha, aí acabou, agora não tem mais nada. E foi a primeira venda do Vila Verde, assim. Então, na verdade, a minha A vida dele foi o resultado ali, né? Você procura Jorge Campos hoje, ele se batizou na Igreja Batista de Vilas, né? Meus funcionários se converteram, né? E muitos amigos e irmãos hoje vivem na presença de Deus e pela misericórdia mesmo do que a gente vive no nosso dia a dia. Exatamente, é viver. Essa é uma forma de testemunhar, né? O Senhor no ambiente, né? Empresarial. Eu vivo o sobrenatural de Deus e eu sinto paz. Quando eu sinto paz, eu vou. A minha oração com Deus é: eu tenho paz. Eu estou com vontade, eu estou vendo lá paralelo, eu estou vendo ali agora. Agora, se é de Deus, abre as portas. Se não é de Deus, fecha as portas. É simples assim. Leiro, e pensando assim, nos próximos anos, você tem aí uma paixão muito grande pela Donep, isso ficou claro.
Espero que crie essa paixão também pela WBM aí com a gente também. Não, com certeza. Com certeza. Mas para os próximos anos, o que que você pensa assim como ferramenta para o ministério que você enxerga que, cara, eu tô indo nessa direção. Hoje você mora nos Estados Unidos, né? E tá aqui com frequência, mas o que que você tem pensado assim na sua vida ministerial? Vai continuar nos Estados Unidos? Volta? Como é que tá a sua Não. vida nesse sentido? A minha vida é lá, né? Porque eu estaria morando no Texas, mas minha filha e meu neto estão comigo, amam a Califórnia. Mas eu vou começar a continuar empresarialmente, devagarzinho, para aprender o ambiente de negócio lá na Califórnia. Retomo aqui mais para realizar meus terrenos. E eu tenho 2 projetos aqui, e além de estar trabalhando, lógico, mas as crianças. Seus netos, né? Hum? Seus netos ou... Não, é um Eu projeto trabalho com crianças mesmo. com a favela. Entendi. Aquela Que envolve criancinha que está ali na educação, como é que favela, é? aquela criancinha que está ali na favela, tem o mesmo potencial que tem seu filho, Sim. meu filho, meu neto. Sei. E aqueles sonhos são diariamente abortados. Então, eu me sinto hoje, eu conheço a fundo, eu tenho filhos, né, que acompanham desde 4 anos de idade dentro da favela. Eu vejo a realidade é um sistema montado para formar marginais, morrerem com 22 anos e, e, e os sonhos não se realizam. Pessoas que sonham ser um médico, um advogado, esse que eu acompanho, essa família que eu acompanho, ele queria ser advogado. E Ele com o 17 inimigo anos, prevalecendo nesse meio, né? mas completamente. Ah. Aos 17 anos, mataram, assassinaram o irmão dele com uma bala perdida, um policial civil. Ele saiu do culto, foi numa lanchonete, Bel. E ele sai do carro, a turma que estava saindo da igreja, foi para a lanchonete para ir para casa. Ele saiu metendo bala perdida e pegou o menino. Mas na direção dele, tipo, malandro tem que morrer. E começou a atirar. Ele não era malandro, era um menino direito, né? E foi embora. Ceifam a vida de um menino direito e abortam o sonho era Bel e Bica, né? E Bica queria ser advogado. Nesse momento ele abandona o sonho, não conclui o 2º grau e disse: se você for advogado, eu vou arranjar um jeito de pagar a sua faculdade, né? Porque dificilmente passa no Enem, não é fácil. E aí foi abortado o sonho dele e da família toda, entendeu? E há um lugar onde os sonhos não se abortam, que é justamente na presença de Deus. E é isso, eu amo, eu olho para o rosto daquele menino e vejo o rosto de meu neto. É a mesma coisa, não tem mudanças, é só investir, só dar amor da família, não tem família. Então, esse projeto é como o César, né? É ser a família. A gente está começando a construir ali na igreja do pastor Vanderlei, ali na Lagoa dos Patos, né? Mas eu queria fazer um projeto embrião. Eu não tenho muito para contribuir nesse projeto, a não ser o amor pelas crianças, porque eu sou apaixonado por crianças. E vejo sonhos morrendo todo dia ali. E eu tenho vontade de trabalhar. Quer dizer, o resultado dessas obras que eu venho a fazer aqui, que eu venho incorporar aqui, não será mais da minha família. É para dedicar a essa obra. Tá? E esse é o meu sonho, né? Eu espero que Deus contemple o desejo do meu coração. Porque estamos em obra, né? Ali já está fazendo a fundação. O Caio ajudou com o projeto estrutural. Marcelão já está lá hoje com o topógrafo. Eu estava respondendo que eu não podia ir, né? Mas o que depender de mim, eu vou fazer aquela gotinha do beija-flor, né? Eu tentei apagar o incêndio.
E aí sim, vocês com o nível de informação, com a capacidade de se comunicar, né, levar esse amor. Porque muitos empresários hoje não ajudam com nada. É porque Não não ajudam, sabe, uns não também conhece sabem. E outra um coisa, às vezes projeto sabem, sério, mas é né? aquele político que usa o projeto social para Para ganhar dinheiro. benefício próprio. E o segundo projeto, esse é um projeto mais difícil ainda tem que estar mais debaixo da presença de Deus, que é um projeto político. Não meu, eu não tenho nenhuma vocação política, mas eu acompanho, eu tenho amigos políticos, né? Meus amigos políticos também morreram de overdose, né? Pessoas sérias, começaram com vontade de acertar, e não ficou um em A pé. motivação inicial era correta, mas o sistema era tão corrompido que E eles... hoje nós não temos, hoje na Bahia, nós não temos nenhum projeto que possa dizer, não, espelhar o que o Jesus sonhou um dia com a sociedade. Não existe ninguém. Eu só conheço uma hoje que pode expressar uma política que eu conheça, que expressa um pouco o que Deus sonha, que é a doutora Raíssa. Para mim, a maior líder política hoje da Bahia é a doutora Raíssa. Eu entendo que se pessoas sérias, honradas, derem apoio para ela e só deixasse cercar ao redor dela pessoas sérias e honradas, porque tem pessoas que são chamadas para a política, mas pessoas realmente com postura, né? Nós podemos, pelo menos, ser um contraponto a uma política nojenta. Eu conheço meus colegas de faculdade viraram diretores da OAS, da Odebrecht, entendeu? Alguns com delação premiada, com tornozeleira. E eu conheço como foi a construção por dentro dessa política, que não é só hoje. Hoje foi profissionalizaram mas isso já vem desde a década de 60, começa a ver, na abertura a coisa começou a acelerar de uma maneira que meus colegas de escola que foram para a faculdade, fulano de tal está como assessor do político, está roubando, tá ganhando dinheiro lerdo. Se eu tivesse no lugar dele, fazia a mesma coisa. Isso foi ouvido de várias pessoas, do sonho dessas pessoas ali. Então eu tenho felicidade de eu conversar, como eu conversei a semana passada, com um jovem de 30 e poucos anos, e dizer que tenho orgulho do alvará de 1 ano e 2 meses. Entendeu? Eu tenho vários homens que têm orgulho dos alvarás. Marcelo, de Sueli. 8 meses para aprovar um alvará. 7 meses para uma bicha. Ele só gastou 11 para construir. Quer dizer, um homem na produção 11 meses, na papelada, na burocracia, por não corromper 15. A gente bem sabe disso, né, Matheus? Quanta Pois obra travada. Mas a culpa é nossa. Aí já começa outra... Isso eu falo antes de ser cristão. Eu fui diretor da ADEME, né, do incorporador. Aí chega, não, vamos fazer uma convenção, aí leva governador, leva prefeito, leva deputado, para ficar bebendo uísque lá em hotel de 5 estrelas, lá no Mediterrâneo, foi para passar o IP. Eu cheguei, e aí? Aí eu ia fazer um registro de corporação na época, o cara olhava pelo valor da obra, aí pedia uma fortuna, você tinha que pagar, senão não saía, levava 1 ano para sair. Eu usava a lei tem que me dar em 30 dias uma resposta, eu exigia. Então, meus RGI, meus RIs, hoje chama RI, né? Saíam em 6 meses, o dele saía no mesmo dia, entendeu? Eu vi isso, eu vi alvarás saindo em 30 dias e vi alvarás saindo, o meu já chegou mais de Mas ano. é possível, né? Então, você é testemunho vivo de que pode empreender no ambiente de incorporação, que usando a lei e confiando em Deus Mas alvará sai. mas nós temos que também nos posicionar. Claro. A Né? gente precisa ter algum posicionamento. Então, veja bem, você tem uma associação de classe, a ADEME, não é para ficar bebendo com político. A ADEME é para ter um diretor explanando os problemas que existem no setor. Qual é a dificuldade de nós desenvolvermos a incorporação, que gera emprego direto, né? Você chega na prefeitura hoje, o cara chega para você e diz assim, você
o que é que você vem destruir hoje? Um colega meu, no meio ambiente aqui em Lauro de Freitas, cara, o que é que você vem destruir dessa vez? É. Aí eu, como é um colega amigo, era super engraçado, disse, eu vim criar emprego e renda, meu amigo. Aí eu me vender como empresário, porque o empresário Claro. aqui virou tirão de palavrão. Realmente, tem maus empresários, tem bons empresários, como tem bons funcionários e maus funcionários. Então aí tem que separar o joio do trigo. E sofri demais de Salvador, vim para aqui, para Lauro de Freitas, sofri Eu bastante. ouvi, não na sua proporção, mas eu gosto de investir no ramo imobiliário também. E aí a gente comprou uma arinha aqui em Busca Vida, e aí o feedback que eu tive é, não, você dá um terreninho lá para fulaninho que resolve rapidinho. Aí eu falei, não vai funcionar assim. Mas por quê? Era algo assim, Normal. normal, isso você vai ter que fazer. Vai ter que fazer isso. Eu falei, eu não vou ter que fazer isso. Eu posso morrer com o terreno na mão. Mas você não não pode vai falar ser dessa isso. forma. Você Eu falo não pode pra falar ele. isso. Mas eu vou dizer para você, eu descobri por isso que eu quero me posicionar politicamente. Não pode gostar de mim, pode me xingar, se quiser, eu me posiciono. Certo? Quem tiver. Qual é a pauta de Jesus aqui para a sociedade? É essa? Quem é que está mais perto dessa pauta? É esse que eu vou apoiar. Uhum, Não tem roubalheira, não tem corrupção, não tem nada. Quem é que é? É esse? É isso. Não importa. sim. Se é direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, para mim, não importa. O que me importa é que tenha É claro, a princípios, gente precisa se princípios, posicionar, princípios. sem dúvida. Ou seja, um empresário vale menos do que um líder que não consegue se eleger vereador em Abrantes. Não desmerecendo ele, mas em termos de importância do que pode ser contribuir um empresário para um município, não vale nada. E eu sempre fui nesse ponto, antes até de ter Jesus no meu coração, eu sempre fui assim, meio rebelde nessa coisa. Eu não entendo. Eu estou trazendo. Eu quero. O Emprego, empresário renda, né? Desenvolvimento. Desenvolvimento. gera emprego e renda, gente. Tem que incentivar para que ele gere. Não, eu não tenho pegada de empreendedor. Ok, mas isso não tira pedaço. Você chega nos Estados Unidos, né, esse conceito é outro, era outro. Hoje estão caminhando bastante na direção da gente. Mas você chegar numa festa, entrar um empresário, um empreendedor sério, era aplaudido na festa. Uhum. Um cara que empreendia, que gerava, era valorizado. A gente não se valoriza. Uma das coisas, mas eu não acho que seja nessa organização de falar do amor de Jesus, mas eu acho que sim, é onde nas entidades de classe de cada um que se participa, na ADEME, tem que ir lá botar gente como esse que diz que tem orgulho do alvará de um ano e 12 meses. Agora, vamos juntar todos os que têm orgulho do alvará de um ano e 12 meses para tentar tirar em 3 meses, que dá tranquilamente para analisar se pode ou não pode. Entendeu? Vamos preparar Matheus para a Demi, né, Matheus? Não, precisa Tem que preparar a gente precisa. assim. Exatamente. Eu já estou com um grupo bom, viu? Eu conheci mais um guerreiro lá. O cara é advogado, e se meteu em incorporador, pegou a menina, fez sociedade com ela, foi um empreendimento enorme em Alphaville. Entendeu? De sucesso. Então, eu estou conhecendo Isso aí. os jovens. Mas que isso é meus maravilhoso, colegas tá tudo porque- vai pra baixo. Porque, Carlos, a gente tem a intenção exatamente disso. Quando a gente vai despertando a consciência das pessoas com relação à importância e a diferença que elas podem fazer, a gente acaba influenciando um, e aí você não tá mais sozinho. E aí a gente consegue, né, formar essa rede onde é muito difícil um empreendedor mesmo conseguir mudar a realidade. Ele tem que ter a chance de encontrar com alguém que vai abrir uma porta. Mas se a gente começa dentro de cada área, trazer essa consciência, a gente começar a despertar essa causa e essa luta, a gente começa a instituir uma cultura nova, né? A gente começa a instituir uma forma nova de não ser mais escravo do sistema e criar um novo sistema, né? Que pode ser que comece paralelamente, mas a gente precisa, né? A mão de Deus ainda está sobre nós. Aqueles que obedecem, aqueles que esperam o tempo necessário, porque a perseguição está aí. Jesus não falou que ia nos livrar, né? De todas essas coisas, mas nós precisamos ser fiel aos nossos princípios, aos nossos valores, crendo que Deus vai sustentar e vai fazer o que ninguém pode fazer. Então, eu acredito que esse é o nosso coração aqui. E a gente aprendeu coisas assim extraordinárias com você.
Eu queria ouvir muito mais. Eu acho que a Muita gente não história, pegou né? 1% daquilo que a gente gostaria mesmo de aprender Legal. com tanto amor e com tanta paixão. Você fala com paixão sobre tudo, sobre Cristo. Você traz um versículo e você traz sobre o seu trabalho. E a gente tem tanto para aprender com você. E que a porta aqui vai estar sempre aberta. Sempre. Que seja um celeiro, Leiro, para que a gente possa encontrar pessoas, né, aqui dentro nesse processo de formação da WBM, justamente para ocupar essas posições estratégicas que vão fazer a diferença na nossa sociedade, né? Então, o que você falou, já pensou se lá no meio ambiente, lá na Secretaria do Meio Ambiente, tivesse uma pessoa que, ao invés de ficar te julgando, de o que você vai destruir aqui, o que você vai matar aqui, tivesse uma Como é que a visão gente pode diferente. implantar aqui para Como é que a gente evitar pode gerar unir um forças? impacto? Olha, você precisa fazer dentro desse padrão aqui. Você consegue me entregar isso aqui dentro desse padrão? Se você conseguir isso aqui, a gente libera o projeto. Basicamente muda isso, e não dificultar a completamente, vida, né? Então a função da WBM é justamente essa, é que essa pessoa que vem ocupar esse cargo lá no futuro, ela tenha uma base, uma educação tanto técnica quanto comportamental, mas entenda sobre princípios e valores cristãos que vão ajudar essas pessoas nessa carreira e no dia a dia dela, né? Mas, veja bem, essa situação acontece no Brasil de maneira inteira, toda, com relação a qualquer segmento que eu vou pegar aqui para você. Eu tenho um exemplo que eu vivi, né? Um cara era maior academia daqui da época, mais prestigiada, top de linha, tá. Aí o cara vai ali na garagem, abre, bota uns equipamentozinhos parecidos, usado, e vai lá e cobra 60%, 70% do valor que ele cobra. E aí todo mundo vai para lá dizendo que ele é retado, e o empresário que construiu o nome, que investe, que faz, acontece, é o miseravão que cobra muito caro, que não é verdade. Certo? O que é que o empresário faz? Estou dizendo isso de uma maneira geral. Né? Entra no sistema. Então vamos dar, tenho que baixar, porque senão não vou concorrer com o cara da garagem. Então ele começa a queimar preço. Começa a queimar preço e a cortar, já não declara. Se eu faturei 200 mil esse mês, eu vou só botar que eu faturei 100, que eu vou pagar metade de Ele pouco. vai achar margem em outro lugar, né? Você não vai achar nada, porque hoje, com esse Quer tipo de concorrer com quem não tá tudo, pagando, né? tudo informatizado, assim, ó, chega lá, a prefeitura, autua e você quebra. E você é o incompetente, o cara que está na garagem é o cara. Exato. Meu maior concorrente aqui, quando eu construí o Gilead e tal, quem era? Me bote uma construtora, com endereço. Não tinha, eu jogava sozinho. Sozinho não, eu tinha concorrentes terríveis. Meu maior concorrente era o pedreiro Lorival. Era o maior concorrente que eu tinha. Certo? Não sabia o que era vale transporte, vale Nota alimentação, fiscal, zoa de muito. INSS. Aí, resultado, sindicato é de 15 em 15 na porta. O meu, ele nem sabia que era, coitado, é capaz de dar até um agrado lá. O seu Patuta, ele mesmo ficava sentando sem camisa. Teve um assalto na obra dele, o cara já soltou o contador dele, mas ele estava lá sentando pedreiro, nem tocaram com ele, nem sabia que ele era. Entendeu? É assim. Então você vai se escamoteando, tanto que você procura uma placa minha, só vai no lançamento, eu não boto mais isso. Não bota, você botar demais, se expor demais, pode acreditar que chamariz de fiscal, para vir criar dificuldade para tentar arranjar uma facilidade. Prego que se destaca toma martelada. Pois né? eu cheguei no sindicato, fui lá na obra, né? No Gilead. A minha engenheira, Ana Paula, era esquentada. Ela disse: eles estão aqui, estão falando um montão de mentira e tal, eu vou dizer que eles são mentirosos. Cale a boca, pelo amor de Deus, eu estou indo para aí, não fale nada, que você pode ser agredida fisicamente. E eles vão ficar na razão e você vai ficar... Aí, porque eu já tinha, eu na ADEME, eu fiquei participando das negociações trabalhistas. Aí cheguei lá, aí o cara começa... Né? O cara faz um discurso tão bonito que os meninos, tudo em volta, 120 funcionários, aí... parecia um lagartixa. Ele falava um negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos, qual é o problema? Ele disse: não, a comida está de péssima qualidade.
o senhor pode vir aqui toda semana? Porque está aberto aqui o valor, tem 10 fornecedores, até acertar comida que dê direitinho para o seu estômago e dê para eles, porque é o mesmo que eu como. Eu cheguei, quando eu venho que preciso comer na obra, eu como mesmo, e meu engenheiro come. Eu não entendo que o meu servente tenha um estômago diferente do meu engenheiro, então, se está ruim para ele, está ruim para o meu engenheiro também. Então, pode tocar, tá bom, tá resolvido, tá pacificado. Ah, tem aquele betoneiro, o cara não tem um ano de prática ainda, a gente está ensinando ele a ser betoneiro. Não, mas aí tem que fichar com o betoneiro. Então, não tem problema. Manda fichar com o betoneiro. Aí resolveu tudo, quando ficou tudo pacificado, aí eu disse, eu posso fazer uma pergunta? Você tem que ter. Aí pode. Eu disse, aí todo mundo já, tá tudo resolvido, todo mundo já estava, os caras falaram, mas o homem já resolveu tudo. Aí não dei nada, na verdade não dei nada, né? Ah, porque o dia de chuva a gente está forçando, a gente tem forçando alguém aqui a trabalhar em dia de chuva, está tudo embaixo da lá. Está chovendo, ninguém vai para debaixo das casas, aí ninguém trabalha em dia de chuva aqui não. É verdade ou é mentira? Pode dizer aí. Tem alguém que eu fui forcei alguém? Não, tá. Aí quando terminou tudo, eu passo uma pergunta, pode. Você sabe por que você está aqui? Claro, aí parece que eu dei um palanque. Eu vim aqui defender os interesses do. Não. Você só está aqui por um motivo só. Porque eu tenho endereço. Bom, eu sou uma das poucas costureiras que ainda tem endereço. Porque o resto já quebrou tudo. Né? Eu acreditaria no seu trabalho, certo? Se você fiscalizasse 95% das obras, está tudo igual de mim aqui. Se você fosse lá e usasse a mesma régua que você está usando para mim, eu vou acreditar que você está falando de verdade. As obras aqui do lado, você sabe qual é o Vale Transporte? Aí eu falo, a bicicleta. Aí eu digo, e a alimentação? Se quiser, traz a quentinha de casa, né? A boia fresca, senão não tem alimentação. Eu digo, dia parado, ô meu irmão, tá chovendo hoje, volta, não vai ter trabalho hoje não. Aí todo mundo começou a rir, né? Aí o cara não teve, eu não precisei dar burro nele, mas eu respondi a verdade para ele. Nunca mais apareceu, o sindicato nunca mais foi lá na minha e saíram fiscalizando algumas obras, né? Serviu de lição, né? Mas isso está precisando. Não tem quem fale. Não tem quem fale. Eu falo. Eu sou sempre fui meio fora da curva nesse sentido. E quero continuar sendo, mais ainda porque o que eu fazia pelos princípios que eu recebi de meu pai, hoje eu faço porque eu sei que está respondendo a palavra. Então, eu sou hoje um homem que estou quero dedicar a minha vida a um Brasil que eu tive o privilégio de vir de carro. No dia 21 de abril, eu peguei o carro, eu vim de São Paulo até Salvador. O carro de minha filha Flávia, que mora em São Paulo, vai passar o ano aqui. Eu disse, então, deixa eu pegar o seu carro, eu trago. Aí vim vendo no meu Brasil. É o país mais rico do mundo. É o país mais rico do mundo. O maior país do mundo chama-se Rússia. 80% é gelo. O segundo maior país do mundo, Canadá. Vamos ser generosos, 60% é gelo. Né? Depois vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que é deserto. A Califórnia, um PIB maior do que o do Brasil, deserto em cima abaixo. E é o lado bom, se você for para dentro, pegar o Arizona e tal, é deserto. Aí você vem para a China, tem área vulcânica, área de gelo, área de deserto. É uma bagaceira e 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Depois quem vem? Brasil. Nosso Brasil. Eu vim de São Paulo até a Bahia. Eu só vi exuberância, só vi lindeza, só vi, sabe, nós temos tudo. E é uma responsabilidade nossa. Vender isso para os nossos funcionários, para as nossas crianças, nossos jovens, nossa Lagoa dos Patos. Entendeu? Nós somos o país mais rico do mundo. Não é justo que o brasileiro viva na condição que vive. É empregado da nossa casa. A gente não reclama do serviço. É desafio. Você vai ficar em casa, você vai ficar aqui. Eu vou pegar o ônibus que você pega todo dia. Eu vou para sua casa e volto. Você vai pensar 1000 vezes antes de reclamar com ela, antes de contextualizar. Um sábado à noite, 6 horas da tarde, eu estou entrando em casa e estou vendo a empregada
a menina que trabalha com minha mãe, Ju, chovendo. Um guarda-chuva ali, 6 horas da tarde, sábado. E eu vai falar, não, eu vou para casa, entra aqui. Aí eu e minha mulher. Tá, não, me leva ali no ponto de ônibus. Tá chovendo que você não vai, você vai tomar um banho. Dentro do abrigo você vai tomar banho. Eu vou levar você em casa. Não, mora aqui na entrada da antiga, tá bom. Aí consegui descobrir o Largo do Caranguejo. Eu queria que eu deixasse ele no Largo do Caranguejo. Não, vou deixar você em casa. Dei 4 quilômetros depois do Largo do Caranguejo. Aí você chega, segunda-feira, reclama porque não está com um sorriso para falar bem com você. Entendeu? Um povo lindo. Você não vai achar isso nos Estados Unidos, não. Você faz um negócio desse. O cara vai lhe xingar todo. Então, poxa, nós temos um povo dócil. O grande problema do nosso povo é dócil. Eles se conformam com tudo. E cabe a nós conscientizá-los, mas no bom sentido, numa conscientização, ser grato ao emprego que tem, ser um bom funcionário, mas também lutar, gerar perspectiva de chegar na escola, de chegar, ter um bom aprendizado. Depende de nós. Então, eu acho que o empresário tem que pensar maior, né? Mas tem que também exigir o que é nosso direito. E nós nos submetemos. Temos que somos corruptos e temos nós que acabamos corrompendo essas pessoas. Então, vamos abolir essa história, vamos conversar como gente. Você é político, recebe seu salário, você vai trabalhar para servir o povo e eu vou trabalhar aqui para servir o povo de outra maneira. E como é que a gente faz para melhorar? Aí eu quero melhorar. Então é isso. Perfeito, briga. que aula. Que aula. Leiro, obrigado, né? Agradecer aí você pelo seu tempo, pela essa mensagem que você leva aí no seu coração e continue assim. A gente só tem a cada vez mais te motivar nesse sentido, porque a gente vai sair aqui todo mundo com o coração fervendo em fazer o mesmo. Focar nisso, focar é fato. O que eu estou falando aqui é o que você vive todo dia. Às vezes você passa desapercebido. Eu estava falando isso com o Ruth quando eu terminou de almoçar, eu vinha andando, que o patrão ia me pegar. Eu disse, poxa, eu gosto do que eu estou fazendo hoje, porque eu não tenho aquele compromisso do operacional diário. Sim. Então você tem condições de olhar mais de fora. E você morando fora, você ama mais. Não tem ninguém, não tem nenhum povo no mundo tão lindo quanto o brasileiro. Sem dúvida. Nós temos tudo. Temos tudo. Verdade. É isso aí. Agradecer de novo. Eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, ó, a gente vai falar de um negócio aqui ou outro, mas tem uma condição. Tem que estar disposto a ensinar, porque eu vou ter muita consultoria grátis ainda. Ele é risada, não, tem um pouco que tem pra falar. Já te agradecer, você tem me inspirado muito, ter falado isso de vez em quando. Não só dentro da nossa área, né, que é a mesma. Tô aí começando a trilhar esse caminho, mas de ser mesmo um homem de Deus, que não tira, assim, ele do centro da prioridade, da primazia na sua vida. E a gente ora e deseja que Deus levante mais pessoas assim, que você se mantenha assim. Obrigado, como o João já agradeceu aqui pelo seu tempo de estar aqui com a gente compartilhando isso. E, enfim, a gente agradece a Deus mesmo por ele estar colocando pessoas. A gente tem visto que esse movimento que a gente está fazendo aqui na WBM não é um movimento nosso, é algo que Deus está fazendo. Aí às vezes Deus coloca uma coisa no seu coração e você se anima e dá 2 passos e encontra centenas de pessoas, milhares de pessoas. É sinal que está no caminho certo. E que Deus tá fazendo, né? Ele sempre faz a coisa através dos seus filhos. Nunca é sobre a gente, sobre João, sobre você, sobre mim, sobre Kaká. E obrigado por ter gastado esse tempo aqui com a gente. E não vai ser a única vez, não. Muita coisa pra gente aprender ainda aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado porque você ouviu aqui. Compartilha com seus amigos, aquele que você acha que é importante que ouça essa mensagem. E se junte a nós nesse movimento da WBM. Nós estamos aqui para instituir o reino de Deus no mundo dos negócios, nas empresas, em todos os lugares, nas escolas e dentro das nossas casas, aumentando a dignidade das pessoas que trabalham com a gente, manifestando mesmo o reino de Deus. Então, compartilhe isso com seus amigos, se junte a esse movimento e a gente se vê na próxima. Obrigada. Tchau, obrigado, gente. Tchau, obrigado.